Como convencer um eleitor do Bolsonaro? Para quem já tentou, às vezes parece uma tarefa inglória, impossível. Quando a gente vê nas redes sociais, até parece, porque a gente olha aqueles bolsominions fascistas que defendem tortura, ditadura, aquela turma seguidora, fã do Olavo de Carvalho, que acham que a terra é plana. Mas nós temos que ter em mente que a maior parte dos eleitores do Bolsonaro não são assim. Felizmente, não existe 55 milhões de brasileiros com essa cabeça. A maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e muitos dos que continuam apoiando ele hoje foram por uma desilusão, uma desesperança, caíram naquele conto de que ia mudar tudo que tá aí, acabar com a mamata. Foi muito esse sentimento de antipolítica que ainda hoje é uma realidade. Então, vamos esquecer um pouco os bolsominions, que apesar de fazerem muito barulho, são minoria. Esses, de fato, não adianta muito gastar o nosso tempo, a saliva, o nosso esforço em tentar convencer, porque essa é sim uma tarefa ingrata. A gente tem que se dedicar àquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, que em algum momento também se decepcionaram, que se arrependeram, mas que ainda não fizeram a passagem necessária para vir para o lado de cá, para romper o fiozinho que ainda une elas ao bolsonarismo. Hoje, no nosso Café com Bolos, nós vamos mostrar 5 passos para poder convencer esse eleitor do Bolsonaro. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Primeiro passo, nada de eu avisei. Às vezes, a gente tem uma tentação, é aquela tentação de ego nossa, de chegar para a pessoa que votou no Bolsonaro e você brigou com ela lá atrás, ela defendeu o Bolsonaro e tal, e aí depois ela começou a ficar mais murcha, a se arrepender, a ver os esquemas de corrupção do Bolsonaro, e aí você chega para ela e fala, eu avisei! É aquela história da gente ficar espezinhando. Gregório do Vivier, num texto, fala uma coisa muito legal, que a gente tem que ter a capacidade de guardar o vale-esporro. Às vezes você tem até a moral, o argumento para chegar lá e dar um esporro. Mas o gesto de não dar esse esporro e guardar o vale-esporro no bolso, muitas vezes é um gesto de grandeza. E é muito mais pedagógico. Pode impactar muito mais sobre a pessoa do que chegar lá com o esporro, com eu avisei, que soa arrogante. Encerra o debate aí. Se a gente chega para a pessoa e começa a acusar ela, acabou o assunto. Ela não vai querer mais ser convencida, já vai ter um bloqueio emocional da pessoa em ouvir aquilo que a gente está falando. Ela vai buscar outros argumentos e quem sabe a gente até faça ela dar um passo para trás. Porque ela não vai se sentir acolhida do lado de cá e aí volta para o lado de lá, mesmo que ela já tenha várias dúvidas, críticas ao que representa o Bolsonaro. Ou seja, a gente precisa saber atacar o Bolsonaro, falar de todas as desgraças que ele representa, sem atacar quem votou nele. Uma coisa é o Bolsonaro, são os seus ministros, os bolsominions. Outra coisa são as pessoas que votaram. Se a gente colocar tudo no mesmo balaio, não vai dar certo. Por isso, o nosso primeiro passo é abrir o diálogo e não fechar ele. Segundo passo, focar no que interessa. O Bolsonaro e o gabinete do ódio dele são especialistas em produzir todos os dias uma cortina de fumaça diferente. Um desvio de atenção. Aumenta o preço do feijão. A gasolina chega a R$8. O que eles fazem? Eles vão lá e fazem uma homenagem ao Brilhante Ustra. Aí o Brasil inteiro, a esquerda, a oposição, só fica discutindo o Brilhante Ustra e deixa de debater o preço do feijão, o preço da gasolina. Nós temos que focar naquilo que toca a maior parte da vida dos brasileiros. Não deixar que o Bolsonaro defina a pauta. Ele fez isso em 2018 e foi assim que ele ganhou a eleição. Ele fez com que a pauta da eleição do Brasil daquele momento fosse kit gay, mamadeira de piroca, quem é comunista e quem não é. Isso não é pauta de eleição presidencial. Ainda mais num país como hoje, que está totalmente devastado pela fome, pelo desemprego, pela inflação, por tudo isso. E isso o povo está vivendo. Então, os bolsonaristas querem discutir tudo, até Golden Shower, menos aquilo que afeta o povo, porque para isso eles não têm respostas. Por isso, o que a gente tem que fazer é um movimento inverso e discutir justamente aquilo que interessa. A gente tem que botar no nosso debate
o preço do feijão. Nós temos que botar no nosso debate o preço da gasolina. Por que o desemprego aumentou tanto? Nós temos que falar das questões que ele quer esconder. Vamos lembrar que essa turma ganhou a eleição falando em acabar com a corrupção. Gente, faz 3 semanas teve um dos escândalos mais escabrosos que a gente viu de corrupção nos últimos tempos. Pastores pedindo barra de ouro em troca de garantir creche para prefeitos com dinheiro do MEC. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o prefeito Gilberto Braga, da cidade maranhense de Luiz Domingues, afirmou que o pastor Arilton Moura teria pedido 1 quilo de ouro para liberar obras de educação no município. Essa informação foi confirmada ao jornal por 2 pessoas que participaram do mesmo almoço em Brasília. E você vê, passou 3 semanas, não se fala mais nisso. Não se abriu a CPI do MEC, o Bolsonaro segurou lá com o Centrão e por aí vai. Teve um outro escândalo faz 2 semanas, que foi o do áudio. O áudio, acho que da irmã do capitão Adriano Nóbrega, dizendo que o assassinato dele na Bahia foi tramado dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, que o Bolsonaro e a turma dele teriam mandado matar um ex-comparsa miliciano por queima de arquivo. Uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há 2 anos revela conversa na qual a irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega acusa o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da execução do ex-capitão. Ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto. Entendeu? E nada disso está sendo discutido, porque eles vão lá e sempre botam uma cortina de fumaça em cima. Nós não podemos perder o foco. Tem que discutir o que interessa. Tem que trazer à tona aquilo que eles querem esconder. Enfim, o nosso segundo passo é não cair naquilo que na estratégia militar se chama manobra de distração. A gente precisa focar no que interessa. Terceiro passo, manter a memória viva. O que o Bolsonaro quer é que a gente esqueça. Que a gente esqueça que há 1 ano estavam morrendo 2.000, 3.000 brasileiros por dia pela Covid quando já tinha vacina. Que ele trabalhou contra a vacina, que ele foi totalmente insensível, falando, e daí? É uma gripezinha, eu não sou coveiro. Eu estou com Covid. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer de um país que teve mais de 650 mil mortos por uma política deliberada, genocida do governo. A gente não pode esquecer também o que ele quer esconder, a comparação real entre o que é a vida do brasileiro hoje e o que era a vida do brasileiro no governo Lula. Lá foi um momento em que tinha aumento do salário mínimo, em que os pobres pela primeira vez acessaram a universidade, que muitos trabalhadores tiveram acesso não só ao emprego, mas a direitos. O momento em que o povo, mesmo os mais pobres, podiam comer 3 refeições por dia, que a inflação estava controlada e que o Brasil era respeitado, aqui e lá fora. O governo Bolsonaro é o contrário disso. O Brasil voltou para o mapa da fome, o desemprego explode, a gasolina está chegando a R$ 8,00, o botijão de gás a 130, a inflação sobe como não se via há 30 anos no país. A comparação entre períodos diferentes é fundamental para que os brasileiros possam fazer a escolha certa. E é por isso que o Bolsonaro fica criando todos os dias um fluxo de informação, de factoide para todo lado, para que a gente não tenha essa possibilidade, esse tempo de olhar e comparar. O que está em jogo é a gente não deixar esquecer. Seja o passado mais recente, de 2 anos atrás, do desastre, da tragédia da pandemia, seja o passado de 10, 15 anos atrás, quando o Brasil podia respirar e as pessoas tinham esperança. Quarto passo, é culpa dele sim. O Bolsonaro tem um método muito cínico de terceirizar todas as responsabilidades. Ele é o presidente da República, tem a caneta na mão, mas fica o dia inteiro chorando na internet, dizendo que não deixam ele governar, o Supremo, o Congresso, que nada é responsabilidade dele. É aquilo que se chama, aqui no Campo Limpo, de não assumir o BO. Então, quando o eleitor do Bolsonaro vier dizer para você que o Congresso não deixa ele governar,
Lembra ele que o Bolsonaro comprou o Centrão inteiro, que ele tem maioria no Congresso ao custo de ter entregue a chave do cofre para o Arthur Lira e para a turma dele. Foi isso que evitou o impeachment do Bolsonaro, isso que faz com que o Bolsonaro tenha aprovado a maioria dos seus projetos no Congresso Nacional. Como é que o Congresso não deixa ele governar se a maioria dos parlamentares, o Centrão, está com ele no governo? Quando o eleitor do Bolsonaro vier dizer para você que a gasolina tá cara por causa dos governadores, lembra para ele que não teve nos últimos anos nenhum aumento relevante do ICMS ou dos impostos estaduais que incidem sobre a gasolina. Que a gasolina tá cara por causa da política de preços da Petrobras, que é uma decisão do governo. Começou lá atrás, é verdade, no Temer, com Pedro Parente como presidente da Petrobras, mas que o Bolsonaro manteve. É o presidente da República que indica o presidente da Petrobras. Basta ele indicar alguém que dê uma canetada e diga: acabou a política de paridade com o dólar e a gasolina baixa. Diz isso. Quando ele vier dizer para você, de novo, que a culpa do desemprego, da crise econômica é a pandemia, lembra esse eleitor do Bolsonaro que a economia brasileira já estava em frangalhos antes da pandemia, que em 2019 e começo de 2020 não tinham sinais de crescimento que o Paulo Guedes tanto prometeu, que o desemprego estava alto, inclusive pela política que o Bolsonaro escolheu fazer, que foi corte de gastos para todo lado. O Brasil, no governo Bolsonaro, chegou ao pior nível de investimento dos últimos 50 anos. É claro que a pandemia teve um impacto econômico no mundo todo, mas olha a curva de recuperação dos países e olha como os outros países também estavam antes da pandemia, que a gente vai ver que é uma falácia completa. O Bolsonaro faz isso toda hora, terceirizar responsabilidades, não assumir nada para ele. A gente precisa, nas discussões, argumento por argumento, com marcação cerrada. A gente precisa mostrar para as pessoas, com fatos, com dados, que é mentira. É responsabilidade dele, sim. E o quinto passo, insistir, insistir e insistir de novo. A gente está no Brasil. E como você sabe, o brasileiro não desiste nunca. É assim que a gente tem que ser esse ano para conseguir convencer as pessoas, dialogar com as pessoas para que não votem no Bolsonaro. Não acha que vai ser na primeira conversa, na primeira abordagem. Isso leva tempo. As pessoas decidiram votar no Bolsonaro e muitos continuam apoiando ele, não porque são ignorantes, porque são burras. Isso seria muita arrogância da nossa parte, até um certo intelectualismo, de achar que a gente tem toda a verdade dos fatos e precisa convencer aquelas pessoas que estão desprovidas de razão. Elas foram levadas por fatores da vida delas, da percepção delas. Isso faz com que o processo de mudança e de convencimento também não seja de uma hora para outra. E a gente tem que entender que a política está em toda parte. Ela está na mesa do bar quando você tem uma conversa, entra no assunto da política e alguém faz um argumento de defesa do Bolsonaro. Ela está na sua reunião de família, ela está no grupo de zap, ela está na escola, na universidade, no local de trabalho, na hora do almoço, enfim. Esses espaços todos, durante esse ano, precisam ser espaços de diálogo e de convencimento. Vê só, você está numa mesa de bar, com conhecidos. Aí tem uma pessoa que começa a defender o Bolsonaro. Se você não responde, não coloca os seus argumentos, você fica, não vale a pena, não vou entrar nem nesse debate, os outros 10 que estão na mesa só vão ouvir um lado do argumento. Eu nunca vi um time de futebol ganhar um jogo por WO. Por WO, a gente só perde. A gente precisa entrar em campo para poder ganhar o jogo, fazer a disputa, fazer o diálogo, colocar os argumentos certos, com todos esses passos que a gente falou aqui. Não ser arrogante, ter a percepção, claro, saber diferenciar aquele que é o fascista teleguiado, bolsominion. Para uma figura dessa, às vezes não vale essa energia. Gasta a energia e o tempo que você tem para conversar com quem está aberto para ouvir. O que está em jogo nesse ano é muito grande. O que está em jogo não é só uma eleição. O que está em jogo, a gente tem dito muito aqui no Café com Bolos, é o futuro, é a próxima geração. É se o Brasil vai poder respirar ou não vai poder respirar. O que está em jogo é se a gente vai poder ter esperança, se os nossos filhos vão poder ter esperança. Esse ano é um ano de encruzilhada e vai exigir de todos nós empenho, ativismo,
dedicação, muita saliva, capacidade de diálogo, capacidade de convencimento. Vai existir persistência, insistência durante os próximos 6 meses, dia a dia, até a data da eleição em que a gente possa, enfim, superar esse pesadelo e mandar o Bolsonaro embora. Mãos à obra. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.